Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta ou então de Fundamentos da Matemática. Vamos dar continuidade à nossa aula de número 21, né? Parte 3 da aula 21, é a última parte dessa aula e ela está intitulada em Partições de um conjunto e classes de equivalência. Beleza? Muito bem. O que que nós vamos ver nesse vídeo? Propriedades das classes de equivalência. Vamos rever o conceito de conjunto quociente. Rever não, né? Vamos rever o conceito e também alguma propriedade do conjunto das classes, né? Do conjunto quociente. E nós também vamos falar sobre partições de um conjunto e nós vamos relacionar esse conceito de partição de conjunto com classes de equivalência. Certo? Então, esses basicamente são os objetivos desse vídeo. Lembrando que uma relação de equivalência sobre um conjunto não vazio é uma relação que satisfaz três propriedades. Ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Dada uma relação de equivalência, você consegue construir para qualquer elemento do conjunto a classe de equivalência desse elemento, e ele é formado pelos elementos do conjunto que estão relacionados com esse elemento A. Então, escolhe lá um elemento Azinho no seu conjunto, a classe dele vai ser formada por todos os elementos do conjunto que estão relacionados com esse A. X relacionado com A, ou A relacionado com X, tanto faz, porque a nossa relação ela é simétrica. Cada classe, a classe de um elemento, ela é denotada por CL, ou pela barra, ou pelo colchete do elemento em questão. Tá? O conjunto de todas as classes de equivalência é chamado, então, de conjunto quociente do conjunto A pela relação de equivalência TIL. Classes de equivalência, o que basicamente as classes de equivalência fazem? Como uma classe ela reúne todos os elementos que são equivalentes àquele elemento que você está calculando na classe, basicamente você está dizendo o seguinte, olha, pode acontecer de dois elementos serem distintos, mas quando eu usar o óculos da relação de equivalência que está sendo definida, esses dois elementos são iguais. Né? Então você olha lá para as prateleiras de um supermercado e você vê lá todas as latas de uma determinada cerveja. Você sabe que essas latas, impossível que elas sejam todas iguais. Já conversamos sobre isso. Mas elas são todas equivalentes entre si. Então, tanto faz qual delas que você vai pegar para beber. Né? Isso nos dá a sensação, isso nos dá a ideia intuitiva de que todas as latas são iguais. Mesmo que elas não sejam, do ponto de vista formal, elas não são, porque o líquido que tem uma não é o líquido que está na outra lata. Porém, elas são todas iguais do ponto de vista de escolher. Escolher alguma, não escolhendo qualquer uma, você escolheu todas. Basicamente é isso que você tá fazendo. Né? Então, você está colapsando aqui, quando você constrói uma classe, você está colapsando elementos. Você está dizendo, olha, eles não são iguais, mas eles são equivalentes. Então, tanto faz qual deles que eu uso. Tá? Qual deles que eu vou pegar, qual deles que eu vou consumir. Certo? Essa é mais ou menos a ideia. E aí, quando você coleciona as classes, por que nós colecionamos classes? É o seguinte, nós estamos colecionando pedaços do nosso conjunto A. Certo? Nós estamos colecionando conjuntos. Cada conjunto é formado por elementos que são equivalentes entre si. Então, cada classe é como se fosse um elemento. Essa é mais ou menos a ideia do conjunto quociente. Tá? A ideia de classe colapsa elementos, fala, olha, eles não são iguais, mas são quase iguais. Tá? E a classe, o conjunto das classes, você coleciona, então, todas as classes. Cada classe vira um elemento. Certo? Uma relação de equivalência tem 4 propriedades. Essas 4 propriedades nós já vimos no vídeo anterior, quando nós falamos daquele exemplo do supermercado. Tá? Dá uma olhada lá. Lá nós vimos 4 propriedades. Primeiro, nenhuma classe é vazia. Essa foi a primeira propriedade que nós vimos lá. 2 classes são iguais sem somente ser os elementos estão relacionados. Então, a classe do A vai ser igual à classe do B
Se e somente se o A está relacionado com B. Se e somente se o A é equivalente a B. A terceira propriedade é que classes distintas, ou se duas classes têm interseção não vazia, então é porque as classes são iguais. Tá vendo? Ó, CP, então Q. A contrapositiva disso daqui é o seguinte, que é equivalente, né? Se duas classes são distintas, então a interseção entre elas é vazia. Se duas classes são distintas, então a interseção entre elas é vazia. Dizer que se a interseção é não vazia, então as classes são iguais, é equivalente do ponto de vista lógico a dizer que se duas classes são distintas, então a interseção entre elas é vazia. E, finalmente, a união de todas as classes de equivalência é o conjunto A inteiro sobre o qual você está definindo ou sobre o qual você definiu a sua relação de equivalência. Tá certo? Essas são as 4 propriedades fundamentais de uma relação de equivalência. Essas propriedades são fabulosas e elas são de uma extrema importância que vocês provavelmente vão ver num segundo curso ou de matemática discreta, se você faz informática ou ciência da computação. Se você faz matemática, provavelmente isso vai ser de grande importância em cursos como álgebra, teoria de grupos, teoria de anéis, álgebra linear também tem alguma coisa, né? A geometria analítica também trabalha com classes e utiliza essas 4 propriedades aqui de classes. Também teoria dos números, se você faz matemática, a teoria dos números também utiliza fortemente essas 4 propriedades de uma relação de equivalência. Se você é um aluno de matemática e vai fazer estruturas algébricas, grupos, anéis, etc., até topologia, as relações de equivalência é o que há. E essas 4 propriedades é o que há também. Demonstração, então. Por que uma classe de equivalência nunca pode ser vazia? Porque numa classe de equivalência do A, o Azinho sempre pertence. Todo elemento pertence à sua própria classe, então ela não pode ser vazia. Então o item 1 está demonstrado. Para mostrarmos o item 2 fala o seguinte: duas classes são iguais se e somente se os elementos estão relacionados. E aqui nós temos que fazer 2 coisas. Primeiro, nós temos que mostrar o seguinte: se as classes são iguais, então os elementos estão relacionados. E se os elementos estão relacionados, então as classes são iguais. Como é um C e somente C, nós temos que mostrar a implicação da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. Certo? Então nós vamos fazer essas 2 coisas. Vamos lá. Se a classe do A for igual à classe do B, o que eu ganho com isso? Eu ganho o seguinte, olha só. Se essas 2 classes são iguais, nós já vimos o seguinte: o elemento A pertence à sua própria classe, mas a classe do A é igual à classe do B, então o A está na classe do B. Mas o que significa um elemento estar na classe do B? Significa que ele está relacionado com o B. Porque o elemento só está na classe do B se ele está relacionado com ele. Então, pronto. A primeira implicação, da esquerda para a direita, nós demonstramos. Se as classes são iguais, com 2 implicações, nós chegamos que os elementos estão relacionados. Agora, nós vamos supor que os 2 elementos estão relacionados. E nós vamos mostrar que as classes são iguais. Lembrando, classes são conjuntos. Então, nós temos que mostrar que esses 2 conjuntos aqui são iguais. Como que você mostra que 2 conjuntos são iguais? Mostra que esse conjunto está contido naquele e aquele está contido nesse. Classe do A está contido na classe do B e depois você mostra que a classe do B está contido na classe do A. Tá certo? Então, por isso que eu estou supondo que o A está relacionado com o B, por hipótese, né? E eu estou pegando um elemento X que pertence à classe do A. Eu quero desesperadamente mostrar que o X pertence à classe do B. Se eu mostrar que o X pertence à classe do B, eu terei mostrado a inclusão da esquerda para a direita. Vamos lá? Então, se o X está na classe do A, eu sei que o X está relacionado com o A. E eu tenho por hipótese que o A está relacionado com o B. Eu aplico uma bela de uma transitividade aqui e concluo o seguinte: X está relacionado com B. Mas se X está relacionado com B, significa que o X está na classe do B. O que eu cheguei então? O que eu mostrei? Peguei um elemento na classe do A
mostrei que ele está na classe do B. Então, eu tenho essa inclusão aqui. Peguei qualquer elemento da classe de A, mostrei que esse elemento está na classe de B, então eu tenho essa inclusão aqui. A inclusão contrária é ridiculamente análoga. As contas são exatas, o argumento é exatamente o mesmo, e por isso eu vou deixar ele como um exercício. Então, mostre um exercício que a classe do B está contido na classe do A. Finalmente, nós vamos mostrar, finalmente não, né? No terceiro item, nós vamos mostrar que se duas classes têm alguma interseção, ou seja, se a interseção de duas classes é diferente de vazio, é porque as duas classes são iguais. É isso que nós vamos mostrar. Tá? Bom, para isso, vamos pegar um elemento que está na interseção das classes. Porque como a interseção das classes, da classe de A e da classe de B é não vazia, existe um elemento lá dentro, nessa interseção. Então, eu vou pegar um X que está na classe do A e que também está na classe do B. Se ele está na classe do A, ele está relacionado com o A. Como ele está na classe do B, ele está relacionado com o B. E aí eu tenho o seguinte, olha só. X está relacionado com o A e X está relacionado com o B. Eu posso aplicar uma bela de uma propriedade simétrica aqui e dizer o seguinte, ó. A está relacionado com o X e o X está relacionado com B. Ótimo! Uso uma transitividade aqui. Tá vendo que o X está fazendo papel de meio campo? E concluo que o A está relacionado com o B. Mas espera, aplica o item 2. O que dizia o item 2? Dois elementos estão relacionados se e somente se as classes são iguais. Opa, eu cheguei aqui o que o A é equivalente ao B. O A está relacionado com o B. Então, as duas classes são iguais. Que era o que nós queríamos mostrar. Então, se duas classes têm interseção, elas são iguais. Ou, se você quer dizer, de uma maneira equivalente, use a contrapositiva. Negação disso condiciona na negação disso daqui. Classes, se duas classes são distintas, então a interseção entre elas é igual ao vazio. Tá bom? Esse é o item 3. E agora, finalmente, então, vamos ao item 4, que fala o seguinte, né? A união de todas as classes é o próprio conjunto A. É claro que, como todas as classes estão contidas no conjunto A, então, quando você faz a união dessas classes, você continua caindo dentro do A. Isso continua sendo um subconjunto do A. Cada classe está contida no A. Quando você faz a união dessas classes, você continua caindo dentro do A. Então, a união está contida no A. Para a inclusão contrária, como eu quero mostrar uma igualdade de conjuntos aqui, né? Então, tem que mostrar que o lado esquerdo está contido no lado direito e o lado direito está contido no lado esquerdo. O lado esquerdo estar contido no lado direito, acabamos de fazer aqui. Ó. Então, agora vamos fazer a inclusão contrária. Vamos pegar um elemento Azinho que está no conjunto A. Ele pertence à sua própria classe. Se ele pertence à sua própria classe, ele pertence à união. Porque cada conjunto está contido na união em que ele faz parte. Então, o A está contido na união, o Azinho está contido, o Azinho pertence à união, e, portanto, o conjunto A está contido na união de suas classes e, portanto, vale a igualdade. Certo? Bom, e agora vamos, então, à definição do que vem a ser a partição de um conjunto. Então, vamos pegar A, um conjunto não vazio, e F, um conjunto cujos elementos são subconjuntos de A. Então, o meu F, o meu conjunto F, é formado por subconjuntos de A. Só tem subconjuntos de A. Que satisfazem três propriedades. Para ser uma partição, essa coleção de subconjuntos, que eu chamei de F, ela tem que satisfazer três propriedades. Primeiro, o vazio não pode fazer parte da coleção F. F é uma coleção de subconjuntos de A. Tá? Nessa coleção, não pode ter o vazio. O vazio não pode fazer parte da coleção. Para quaisquer dois elementos da nossa coleção, se eles são distintos, a interseção é vazia. Tá? Então, pegou dois elementos distintos, a interseção tem que obrigatoriamente ser vazia. Certo? E, finalmente, a união de todos os elementos da coleção é igual ao conjunto A. Beleza? Isso nos dá a noção de partição. Intuitivamente, o que isso significa? Isso significa que nós estamos pegando o nosso conjunto A, nós estamos quebrando ele em pedaços,
em pedaços não vazios, e mutuamente disjuntos, ou seja, pedaços distintos não podem ter interseção. Pensa num pão. Pensou num pão caseiro, aqueles pães caseiros bonitões que sua avó fazia? Então, pega esse conjunto, fatia ele em pedaços. Imagina o seguinte, não tem migalhas. Ela pensa, mas isso é difícil, não dá migalhas. Tá, mas imagina que não tenha migalhas. Quando você corta aquele pão e não deu migalha nenhuma, o que aconteceu? O que você fez? Você fez uma partição dele. Por quê? Cada fatia é não vazia. Fatias distintas têm interseção vazia. A união de todas as fatias é o pão. Isso é uma partição. Isso é a partição de um conjunto. Você está quebrando, você está cortando ele, você está fatiando ele, de modo que nenhuma fatia é vazia, a interseção de duas fatias distintas é vazia, a união de todas as fatias é o conjuntual. É o que você faz com uma pizza. Com a pizza é a mesma coisa. Você pega a sua pizza, você corta ela em tantos pedaços quanto você quiser, né? E o que você vai ter no final? Você vai ter um conjunto de fatias, de pedaços da sua pizza. Né? Nenhum pedaço é vazio, isso não teria sentido. Pedaços distintos não têm interseção, a união de todos os pedaços é o conjuntual. É a pizza inteira. Tá? Quando você faz isso, cada elemento do seu conjunto pertence a exatamente um dos pedaços. Justamente porque eles não têm sobreposição. Dois pedaços do seu conjunto não têm sobreposição. Então, cada elemento pertence a um único conjunto. Um exemplo mais tecnológico. Pensa no HD de um computador. Eu não sabia disso, só fiquei sabendo disso só um tempo atrás. Mas você pode criar partições do seu HD. Do seu não, do HD do seu computador. E da onde é que você acha que vem a palavra partição do HD? Vem aqui. O que você faz com o seu HD quando você cria uma partição? Você literalmente quebra ele em pedaços, como se cada pedaço se comportasse como um HD independente, não é isso? Não é isso uma partição, né? Então, em geral, eu particiono o meu computador em dois pedaços. O meu computador não, eu particiono o HD do meu computador em dois pedaços. Nenhum desses pedaços é vazio, porque isso não teria o menor sentido você criar uma partição do seu HD vazia. Não faz sentido. Esses dois HDs, eles não ocupam o mesmo pedaço da memória. Eles não têm interseção. A união dos dois HDs, das duas partições, é o HD inteiro. Eu faço assim. Mas tem gente, a minha esposa, por exemplo, ela tem 4 partições no HD do computador dela. Numa ela só tem fotos, na outra ela só tem arquivos, na outra ela tem videoaulas, na outra ela tem instalados os programas, e sei lá mais o que. Mas ela, em geral, ela faz 4 ou até 5 partições do HD dela. Essa é a ideia de partição de um conjunto também. É a mesma ideia. Certo? Beleza. Vamos a exemplos. O conjunto A é formado pelas letras A, B, C, D, E e F. Vamos considerar a primeira coleção de subconjuntos. Que coleção é essa? O subconjunto formado pelo A, o subconjunto formado pelo B, o subconjunto formado pelo CD e o subconjunto formado pelo EF. Observe o seguinte: nenhum elemento da coleção é vazio. Nenhum. Elementos distintos daqui de dentro, dessa coleção, têm interseção vazia. Faz a união de todos os elementos da coleção. Faz a união do conjunto A com o conjunto B, com o conjunto CD, com o conjunto EF. O que é que você vai obter? Exatamente, o conjunto A. Então, essa coleção aqui, ó, que eu dei para vocês, que eu chamei de F1, essa coleção aqui é uma partição do nosso conjunto A. Agora vamos pegar uma outra coleção também formada por subconjuntos do conjunto A. Primeiro elemento da coleção, o conjunto AB. O segundo, BCD. E o terceiro, EF. Isso não pode ser uma partição. Por que não pode ser?
Per causa, porque o segundo item, per causa, né? Per causa que o segundo item da nossa definição está burlado por esses dois pedaços aqui, ó. Eles têm interseção. O B está na interseção. Então, a interseção de dois pedaços não é vazia. Então, isso não pode ter uma partição. Esse conjunto, essa coleção aqui, ó, formada pelo AB, pelo CD e pelo F, essa coleção de três subconjuntos também não pode ser uma partição. Você fala assim, mas nenhum é vazio e eles são 2 a 2 disjuntos, não tem interseção. Verdade. Mas a união deles não dá o conjunto A inteiro. A união deles, quando você fizer a união, vai faltar o elemento E. Então não pode ser uma partição. Agora pega o seguinte, ó, a coleção formada pelos conjuntos unitários A, B, C, D, E e F. Nenhum conjunto é vazio. Eles são 2 a 2 disjuntos, não tem a interseção de dois elementos distintos, é vazia. Tá? E a união de todos eles dá o conjunto A. Por outro lado, essa coleção aqui, A, B, C, D, E, F, e o conjunto vazio não é uma partição. Porque eu coloquei o conjunto vazio aqui nessa coleção. Então isso não pode ser uma partição. Tira o vazio daqui. Opa, se você arrancar o vazio, vira uma partição do nosso conjunto A. Tá certo? Então, mas do jeito que está aqui, só a F1 e a F4 são partições do nosso conjunto A. O conjunto dos números inteiros, você consegue quebrar ele em dois pedaços. Um dos pedaços é formado pelos números pares e o outro pedaço é formado pelos números ímpares. Nenhum dos dois conjuntos, nem os pares nem os ímpares, é um conjunto vazio. A interseção entre eles é vazia. Nenhum número é par e ímpar ao mesmo tempo. E a união dos pares com os ímpares é o conjunto dos números inteiros. Portanto, isto é uma partição. Tá? É isso que você usa, essa partição é que você usa quando você faz aquela brincadeira de 0, 1. Já brincou? Né? Rio Grande do Sul, lá na minha região, chama de par ou ímpar. Né? Um joga um número, o outro joga o outro, faz a soma. Se der o par, um ganha, se der ímpar, o outro ganha. Você está usando isso daqui, você está usando essa partição. Tá? 0, 1 é a mesma coisa. 0 é par, 1 é ímpar. Aí cada um, joga 0 ou joga 1 e faz a soma. Né? Se a soma deu par, um ganha. Se a soma der ímpar, o outro ganha. Isso aí. Outro exemplo, né? O conjunto formado. Olha só. Esse conjunto aqui é um pouco mais emblemático. Você pega aí e coloca... Num conjunto, você coloca só a origem do plano. No outro, o restante são as circunferências centradas na origem e raio à vontade. Raio igual ao raio igual que você quiser. Esse conjunto formado pela origem mais as circunferências centradas na origem, isso forma uma partição do nosso plano R2. Isso é meio louco de se pensar, mas isso acontece. Né? A origem, juntamente com todas as circunferências centradas na origem, quando você olhar, nenhum desses conjuntos é vazio, eles têm interseções vazias, quando você pega circunferências distintas, por exemplo, né? E a união de todas essas circunferências com a origem, isso dá o plano todo. Então, isso de fato é uma partição. Lembrando que essa partição é exatamente o conjunto quociente de uma relação de equivalência que nós vimos no vídeo anterior. A última relação de equivalência do vídeo anterior, o conjunto quociente da última relação de equivalência do vídeo anterior, é exatamente esses conjuntos que eu estou falando aqui para você. Beleza? Então dá uma olhada lá e depois você volta aqui. Ou termina aqui e volta lá e dá uma olhada. E claro, para finalizarmos então, já que nós queremos relacionar partições de um conjunto com classes de equivalência, que, olha o título, né? Partições de um conjunto e classes de equivalência. Tem que ter relação entre esses dois conceitos. E aqui está, né? Se você tem uma relação de equivalência sobre um conjunto, o conjunto quociente é uma partição do seu conjunto A. Por quê? Nenhuma classe é vazia. A interseção de classes distintas é vazia. A união de todas as classes é o conjunto A. Foi isso que nós vimos em alguns slides anteriores. Beleza? Então não tem jeito. O
O conjunto quociente é uma partição do nosso conjunto A. Beleza? Com isso, nós ficamos por aqui, encerramos esse vídeo. Encerramos também a nossa aula de número 21. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, só dando um spoilerzinho aqui, nós vamos trabalhar com uma relação de equivalência muito especial para quem faz. Eu já falei dessa relação antes e vamos dar uma atenção especial para ela. Ela chama-se a relação de equivalência, a relação de congruência módulo E. Beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.